Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi escolhida por causa das características da síndrome. O cromossomo 21 é alterado geneticamente, 3 cromossomos ao invés de um par, logo 21 do 3. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Cristiane Zamari, advogada ativista dos direitos das pessoas com deficiência, mãe do Bernardo com síndrome de Down e da Valentina e vice-presidente do CONDEF de Santos. Boa noite, Cristiane, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e obrigada pelo esclarecimento. Você já está estudando, já estou vendo que você está bem antenada. A par do que está acontecendo, é isso que a gente quer passar para as pessoas, a importância de se entender a síndrome de Down, de abraçar a causa, porque é algo que a sociedade precisa, na verdade, né, Cristiane? Sim, nós já estamos caminhando para uma evolução, né, de quebra de paradigmas antigos, novos conceitos, novas oportunidades, a inclusão na escola, né, que eu acho que é o principal, é a base de tudo, desde a infância, essa oportunidade do convívio social, para que realmente a gente consiga mostrar o que é a síndrome de Down, de fato. Agora eu queria começar esse programa você contando um pouquinho da sua história. Você é mãe do Bernardo, 12 anos, Isso. com síndrome de Down, é isso? É. Como é que foi essa história, descoberta desde o início? Então, eu descobri a síndrome de Down do Bernardo durante a gestação, tiveram algumas alterações no ultrassom. Seu primeiro filho? Isso, primeira gravidez. E a gente resolveu investigar mais a fundo para ver se realmente tinha síndrome de Down e a gente fez o exame da amniocentese depois da idade de risco de aborto, né, da fase de risco de aborto, depois do 4º mês. E aí a gente começou em busca de informação, né, para saber como lidar com o nosso filho, que a gente não sabia ainda, não conhecia, não tinha nenhum contato, né, com a síndrome de Down diretamente. Existia, assim, muito preconceito. O que eu sabia da síndrome de Down não era uma coisa positiva, né, o que tinha chegado até mim não era uma coisa positiva. Então, eu queria realmente ir atrás de fontes seguras para saber como melhor cuidar do meu filho. Foi um choque a primeira notícia para você? Acho que sempre é, né? Ninguém está esperando, nunca, né? Mas eu acho que filho a gente não escolhe em prateleira de supermercado, ele vem pra gente. Então a gente tem que realmente abraçar e seguir em frente junto com ele, né? Ao lado dele. Agora a gente sabe que a pessoa portadora da síndrome de Down, ela vem às vezes com uma série de complicações também atreladas por conta da síndrome, né? No caso, o Bernardo teve alguma complicação ou alguma cardiopatia ou algum problema na tireoide, que são geralmente os problemas mais comuns, né? Sim, o Bernardo veio uma caixinha de surpresas para nós, né? Nós estávamos esperando a síndrome de Down e eu já tinha estudado um pouco, né, a respeito das comorbidades que poderiam vir atreladas à síndrome de Down. E ele nasceu com uma que eu não tinha ainda... Justo que tu não tinha estudado. Exatamente, que foi a mais punk da vida, que foi uma leucemia. Uma leucemia congênita, a mais severa, porém é de melhor prognóstico no Down. E veio com cardiopatias também e hipertensão pulmonar. Então ele é um guerreirinho mesmo, para estar hoje aqui com a gente e estar firme e forte, está super saudável. Passamos por 10 meses de internação, os 10 primeiros meses foi de internação, de tratamento com quimioterapia, tratamento para o coração, e ele venceu. Quer dizer, mãe de primeira viagem já é algo muito difícil, né, Cristiane? Agora, uma mamãe de primeira viagem com toda essa bagagem aí, está formada também uma guerreira, né? Não é só ele não, a mãe também. A gente tem que se informar, não tem jeito, não dá para ficar inerte diante de situações como essa, principalmente quando é filho, né? Agora, além do Bernardo, você tem uma menina? Tenho a Valentina, de 10 anos, companheirona do irmão, braço direito e esquerdo. E assim, é uma menina que acabou amadurecendo muito rápido por conta de tudo isso, né? Da deficiência do irmão. Às vezes eu tenho até que falar, filha, você é a irmã, eu sou a mãe. E assim, eu acho que a melhor estimulação para uma criança, qualquer indivíduo com síndrome de Down, é o amor do irmão.
eu acho que é a melhor terapia para ele, né? Agora que você falou isso, dá para a gente pensar na questão da inclusão, né? Você falou que é uma estimulação e é uma estimulação Sim, diária, sim. vinda de uma criança que acaba falando a mesma linguagem, né? Não é Exatamente. uma diferença de idade muito grande. E nesse ponto de vista, Cristiane, como é que você vê as pessoas que às vezes retraem ou protegem demais, eu diria, e não deixa a pessoa com síndrome de Down seguir o seu curso normal, ser incluída em atividades corriqueiras, por exemplo, do dia a dia? Eu acho que a principal estimulação tem que vir da família, né? Eu acho que esse ponto de partida de inclusão tem que vir primeiro da família, né? Se a família tiver uma visão de que a criança é capaz de desenvolver as suas potencialidades, dar oportunidades para essa criança, as mesmas oportunidades que daria para um filho sem a síndrome, né? E tratar de igual maneira, né? Tendo que respeitar as regras sociais, crescer um cidadão, né? Que é o que eles são, né? Eu acho que só tem a ganhar. A pessoa com síndrome de Down só tem a ganhar, né? Então, eu acho que tem que partir da família. Em segundo lugar, das instituições de ensino, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que também tem que partir dos gestores, essa mobilização social, e não só social, acho que de aprendizagem também, porque eles aprendem, né? Acreditar sempre que eles vão conseguir, né? Porque conseguem, né? Eu sou a prova viva disso. Eu já passei por discriminações em escolas, né? De pessoas que não acreditavam nele, no aprendizado dele, porque realmente ele ficou com algumas sequelas diante das intercorrências do nascimento, né? Ele teve um atraso significativo, mas em contrapartida eu encontrei pessoas no caminho que abraçaram e falaram, não, eu vou depositar as minhas fichas nele e eu preciso da sua ajuda. E eu acho que isso é legal, essa humildade de reconhecer que a escola não sabe tudo e nunca vai saber. Mas eu acho que essa parceria, família, terapeutas e escola, né, sempre unidas, em prol do aluno, da criança, do filho, enfim. Isso a gente está falando não só de síndrome de Down, mas com qualquer tipo de deficiência, sim, né? Qualquer deficiência. Eu acho que é isso que vai conseguir mudar esse paradigma de uma vez por todas, né? Porque se a inclusão começar na infância, todas as pessoas, todas as crianças, toda essa geração é que vai sair ganhando, né? Não só as pessoas com deficiência. Sim. Então, acho que o convívio escolar também é muito importante. E aí, eu acho que isso acaba desencadeando o convívio social mais natural, lá fora da escola, né? nas festas de aniversário, no shopping, no cinema, né? Acaba ficando natural mesmo. E é assim que tem que ser, né, É Cristiane? assim que tem que ser. No próximo bloco a gente continua a falar sobre síndrome de Down. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é síndrome de Down e a gente conversa com Cristiane Zamari, vice-presidente do CONDEF. Cristiane, queria começar agora conversando essa questão do CONDEF. Como é que ele funciona? Então, o CONDEF é um conselho municipal dos direitos das pessoas com deficiência de Santos e ele funciona no sentido de fazer valer, fiscalizar, orientar e contribuir com uma sociedade inclusiva, né? Então, ele é aberto a toda a população, existe uma sede, né, que eu posso até, no final do programa, se você quiser, eu passo o endereço, o e-mail para comunicação. A gente recebe denúncias, a gente trabalha em parceria com o Ministério Público. Então, os direitos das pessoas com deficiência, eles são garantidos neste conselho, né? E já que a gente está falando desses direitos das pessoas com deficiência, em 2016 o Código Civil foi alterado e a Lei Brasileira de Inclusão teve uma mudança em relação a isso, né? O que foi conquistado? Sim, hoje as pessoas com deficiência intelectual, no caso síndrome de Down, adquiriram capacidade civil plena, né? O que isso quer dizer, então? Isso é a garantia de todos os direitos existenciais dessa pessoa, né? Então, ou seja, eles podem se casar, podem votar, e isso sem uma curatela, né? Sem uma supervisão. Podem contrair matrimônio, podem ter filhos, podem ter uma vida como
todas as pessoas. Ou seja, a partir dos 18 anos também respondem pelos seus atos. Sim, então se tornaram sujeitos de direitos e deveres, né? Isso. Não só de direitos, não adquiriram só direitos, né? A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ela trouxe isso, né? A pessoa com deficiência como sujeito de direitos e deveres, né? Como cidadãos, como protagonistas da própria vida, né? Com o direito de voz, né? De nada sobre nós sem nós. Agora essa é a frase, né? Não se pode mais ser o representante dessa pessoa, deixa ela ter representatividade, né? Na sociedade, no mundo, enfim. Agora, ela tem então total capacidade de exercer seus direitos, inclusive transações comerciais, não? Não, exceto transações comerciais, que pode ter um apoio, dependendo da necessidade, vai ser bem pontual, né? Essa curatela ou tomada de decisão apoiada, que são essas duas ferramentas que a lei agora faz como forma de proteção para os atos negociais, né? Patrimoniais, são duas pessoas eleitas, escolhidas pela própria pessoa com deficiência e nomeadas pelo juiz, né? Uma coisa muito séria, para que esses atos negociais tenham validade. Então, se elas não tiverem o apoio dessas pessoas nomeadas durante esse ato, ele não vale. Isso é uma proteção. De lei. Exatamente. Porque precisa ter esse respaldo também, né? Sim. Porque muita gente acaba também se aproveitando dessa situação, né? Então precisa ter um apoio de lei também. Como é que você considera a questão da violação de direitos da pessoa com síndrome de Down? É uma violação, na verdade, de direito humano, né? Uma violação de direito humano é inadmissível, é inviolável, né? A gente não pode admitir uma coisa dessas. Então a gente tem que realmente fiscalizar e não deixar passar, né? Existe muita violência, não só física, sexual, enfim, a gente sabe, né? a gente sabe que existe, e não só das pessoas com síndrome de Down, as pessoas com deficiência elas são mais vulneráveis, né? As mulheres com deficiência, então, são 3 vezes mais vulneráveis que as mulheres sem deficiência. Então, essas questões também são muito tratadas no CONDEF, né? A gente sempre leva para a plenária, existem demandas que chegam para nós e o Ministério Público sempre é notificado. Como é que você avalia a nossa cidade, aqui a nossa região, cidade de Santos também, como é que é em relação ao acolhimento da pessoa com síndrome de Down? Está caminhando. Estamos chegando lá. Tanto o poder público quanto o privado já estão com um olhar diferente para as crianças e os jovens com síndrome de Down. Existem instituições sérias que trabalham para que elas sejam realmente incluídas, inclusive no mercado de trabalho, né? Então, tem o Colégio 30 de Julho, tem o Nutri da APAI, que é um núcleo de treinamento para jovens com síndrome, não só com síndrome de Down, com deficiência em geral, né? Eu acho que isso é inclusão. Na verdade, eu não posso dizer que existe um lugar que atenda só síndrome de Down, porque isso também não seria inclusão. Sim. Né? Então, para deficiências em geral, eu acho que está caminhando, né? As políticas públicas também, a sociedade civil organizada, principalmente as mães, estão muito atuantes nesse sentido, na luta pelos direitos dos seus filhos. Isso é muito importante, né? Que as mães estejam conscientes dos direitos dos seus filhos e que representem, enquanto eles não puderem representar sozinhos os seus direitos. Então, eu acho que já estamos no caminho. O que a gente não pode é parar agora, porque tudo cai no esquecimento, né? Existem leis que pegam e leis que não pegam no Brasil. E essa lei a gente está trabalhando com afinco para que pegue. Desafios da cidade. Desafios da cidade. Em relação à inclusão? Sim, em relação a quem tem síndrome de Down, você está falando da questão que a cidade está se abrindo, né? Mas ainda existe alguns desafios para serem vencidos, né? Eu acho que o social, eu acho que é o maior de todos. Eu acho que sim. Né? Mas a partir do momento que as pessoas se abrirem para o novo e compreenderem que todos nós temos um espaço a ocupar aqui de muito valor no mundo, eu acho que as coisas começam a caminhar de uma outra forma. E muitas pessoas já estão conseguindo compreender isso. Até algumas que não têm ninguém na família, né? Porque a maioria das pessoas que acabam se mobilizando
tem alguém na Tem algum família, laço, né? exatamente. Tem algum vínculo com alguma pessoa com síndrome de Down ou com outra deficiência e acabam vestindo a camisa da inclusão, né? Porque percebem a necessidade e, assim, é essencial, né? Que a gente se respeite, que a gente viva numa Acho que às sociedade vezes para também todos. a falta de informação, Sim. ela traz medo, né? Às É. vezes a pessoa, não é nem maldade da pessoa, mas às vezes ela não sabe como se portar, o que ela tem que falar, como que ela tem que agir. Exatamente. E aí ela se esquiva, ao Exatamente. invés de abraçar, É. de acolher. Eu acho que o medo é a principal dificuldade, né? A principal barreira. Não é, é a ignorância mesmo. Eu acho que às vezes não é nem uma vontade. Eu acho que é realmente o medo de não saber o que fazer, como agir, né? Mas eu acho que quando as pessoas se arriscam, é tão gratificante, né? Para os dois lados, se arriscam a conhecer o diferente, né? E se percebem como seres humanos também, né? Diante das pessoas. Então, eu acho que isso vale muito a pena. Dá para reconstruir, né? Dá sim. Para fazer Conceitos, né? Reconstruir conceitos que, infelizmente, nós adquirimos durante todos esses anos, né? E hoje a gente está desconstruindo tudo que nos foi inculcado socialmente, né? Então, acho que é uma tarefa árdua, mas eu acho que a gente está caminhando, sim. E vai dar certo. Vai. Né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre síndrome de Down. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é síndrome de Down e sobre isso a gente conversa com Cristiane Zamari, vice-presidente do CONDEF. Cristiane, você acabou participando da oficialização do Dia Internacional da Síndrome de Down, é isso? Foi. Como é que foi essa história? Foi emocionante, foi um marco histórico para nós, né, do movimento. Foi oficializado na ONU, em Nova York, e foi quando eles puderam falar por eles mesmos, né? Tinham pessoas com síndrome de Down de mais de 100 países lá no dia, e com livros publicados, falando por eles mesmos, sem representação. E para mim isso foi muito importante, porque o Bernardo tinha 6 anos de idade, né? E eu comecei a projetar já o futuro, né? E agradeci muito por essas pessoas estarem plantando já essa semente 6 anos atrás, né? Foi uma brasileira, Patrícia Almeida, idealizadora, né, dessa data e organizadora do evento. E nós estávamos... Mãe também, mãe provavelmente. Da Amanda, que é amiguinha do B. E, nossa, foi muito importante. Para todos nós no movimento foi muito importante. Como é que você vê o apoio da família? Eu acho que é fundamental, para você essencial. Foi um respaldo importante, sim, né? Sim. Eu acho que a família é a estrutura, né? É a base. Para poder também disseminar por aí o que realmente é possível, né? Quais são as possibilidades? Porque se a gente não acreditar, o mundo lá fora também não vai acreditar, né? Isso é fato. Se a gente não lutar, às vezes, não ter que brigar, bater de frente, muitas vezes, né? Embora a gente não queira, embora seja desgastante, né? A gente acaba querendo que tudo se resolva pelo amor, Sim. Mas às vezes não é possível. Mas se a gente não fizer isso, infelizmente, as coisas não andam. Né? Educação na nossa região, inclusão. Então, a gente já tem uma lei em vigor, né? Desde a Convenção a Constituição Federal, vamos voltar para 88, né? A Constituição Federal já garantia o direito à educação das pessoas com deficiência. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação também garante. A Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência garante a educação inclusiva, o direito à educação inclusiva, ou seja, todos juntos, sem segregação, todos juntos numa mesma sala. Né, com os recursos necessários para que aquela pessoa se desenvolva de acordo com as suas especificidades. Esse é o ponto, né? Exatamente. Ter esses recursos necessários que a gente vê, às vezes, que na nossa região e no nosso país, de uma forma em geral, ainda está muito carente, né, Cristiane? Às vezes não é só você pegar uma criança, de repente, que tem algum tipo de deficiência, colocar ela sentada numa sala com 30 crianças e falar que ela está sendo... tratada de maneira igual. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão, não, exatamente. Isso não, isso é utopia e isso é simplesmente... Você jogar a criança numa sala de aula, né? E é aceitar
simplesmente para não pagar uma multa, né, e para não ser denunciada por discriminação. E isso também não adianta. Você aceitar uma criança simplesmente na escola e não proporcionar os recursos necessários, as adaptações razoáveis necessárias para o pleno desenvolvimento dela em igualdade de condições com os demais alunos, você também está discriminando. Então, não basta aceitar a matrícula, tem que garantir a permanência, né, com dignidade daquela criança, o aprendizado e também o convívio social. Porque a educação, em relação à inclusão, ela tem que ser geral. Tem que ser desde o tio da porta até todos os alunos, todos os professores, né? Porque hoje o que eu vejo, né, nós temos um projeto que começou no ano passado. Ano passado nós visitamos 80 escolas, em parceria com o Ministério Público, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, com o CONDEF. Em parceria com o Ministério Público, nós visitamos 80 escolas para falar de inclusão, né, para orientar no que fosse preciso, e a gente percebeu que não existem escolas inclusivas. O que existem são pessoas dentro de escolas que acreditam na inclusão e fazem acontecer. Mas, infelizmente, a gente não viu nenhuma escola totalmente inclusiva. Porque dá trabalho, né? E custa muito dinheiro. O que a gente vê às vezes são algumas instituições cobrando desses pais até um valor um pouco maior. Estou falando agora de escolas particulares, por conta da necessidade de ter, de repente, um auxiliar específico para o seu filho. Que é garantido por lei, exatamente. A Lei Brasileira de Inclusão é clara, né? É proibição total de qualquer taxa extra para qualquer recurso fornecido para aquela pessoa. Agora, para que essa criança não seja apenas jogada numa sala de aula com outras crianças, existe a necessidade de um preparo desses profissionais, né? Como você falou, não só do professor, mas do professor, do porteiro, da tia da cantina, da direção pedagógica, enfim, precisa que todos os envolvidos, eles estejam nesse fator de inclusão. Sim, na mesma linha de pensamento. O que falta para a gente chegar numa situação agradável? Eu acho que o principal tem que vir da gestão, tá? Tem que iniciar pela gestão. Mas eu acho que é a conscientização mesmo. Eu acho que é a consciência. Porque não existe nenhum meio a não ser a própria consciência sobre a inclusão, né? Sobre a importância da inclusão na vida de todas as pessoas, que sobreponha, né, a qualquer outro pensamento exclusivista, né, excludente, na verdade, né? Todo mundo tem o direito de ser respeitado, todo mundo é diferente, todo mundo vai precisar de apoio em algum momento da vida, todo mundo tem deficiências, né, que eu acho que é o mais importante, a gente se enxergar como ser humano, né, e todo mundo merece ser valorizado. Mas eu acho que isso tem que partir da gestão, sabe? Porque se partir da gestão, as coisas começam a andar, as formações continuadas começam a existir, né, para as professoras, as capacitações, né, tudo garantido por lei, para que elas consigam receber com estrutura, né, essas crianças e consigam educar as outras crianças também, né? Okay. Cristiane, muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção. Eu que agradeço. E é com muito respeito e carinho a todos os portadores de síndrome de Down e suas famílias que a gente encerra esse programa. Quem vivencia a realidade dessas pessoas conhece bem de perto cada desafio, cada medo, conquistas e alegrias. São guerreiros, são anjos que Deus coloca em nossos caminhos, que mudam o nosso foco da vida e nos fazem enxergar bem mais além. Uma boa noite para você. Até mais.